Boa tarde, hoje é dia 7 de setembro, esse programa já foi gravado, né, no segundo dia da semana, no terceiro dia da Semana da Pátria, mas ele está indo ao ar no dia 7 de setembro, e o Trilhas na Democracia inicia um segundo programa sobre a série especial de 3 programas sobre o livro Instabilidade e Crise na Política Brasileira, da editora Lutas Anticapital, reunindo aqui os autores de 2 dos artigos do livro. O professor de Sociologia do IFISH, da Unicamp, Sávio Cavalcante. Sávio, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. Espero que seja a primeira de outras ocasiões. Seja muito bem-vindo, Sávio. Muito obrigado, Marco. Um prazer estar aqui, você, com o Normando, com a Luana e o Arthur. Obrigado. A doutoranda em Ciência Política também do IFISH da Unicamp, Luana Forlini. Luana, repito os mesmos termos, seja muito bem-vindo. Espero que seja a primeira de outras ocasiões em que você participe aqui do Trilhas. Muito obrigada, Marco. Muito obrigada, Normando, também. É um prazer estar com vocês aqui hoje. E, por fim, Arthur Salomão, que também é doutorando em Ciência Política do IFISH da Unicamp. Hoje nós estamos sendo colonizados aqui pela Unicamp. Lógico que é uma brincadeira. Arthur, que escreveu, na verdade, participou de 2 dos artigos que vão ser discutidos hoje. Seja muito bem-vindo, Arthur. É um prazer recebê-lo aqui. Obrigado pelo convite, Marco. Obrigado pela presença, Normando. Que seja um bom debate para a gente. E, como de hábito, compartilhando a condução desse programa aqui nessa bancada virtual, o assessor jurídico do movimento sindical cultista, o companheiro, camarada Normando Rodrigues. Seja muito bem-vindo, não, né? Como vai, Normando? Tudo bem? Tudo bem, Marco. Agradeço muito aos participantes de hoje e que nos trazem tema absolutamente oportuno, não só no 7 de setembro, que formalmente é o dia da independência do Brasil, mas no momento em que, pela primeira vez, atentados contra a democracia, né, representativa, limitada, mas contra a democracia brasileira, estão sendo levados ao julgamento, né, e estamos em meio a 2 semanas decisivas para a responsabilização dos golpistas e é o fascismo que está sentado no banco dos réus. Muito bem. Luana, Arthur, vocês se utilizam do termo cunhado pelo professor Armando Boto Júnior, que já participou aqui de 2 outros programas e que passou a fazer parte da lista seleta de convidados fixos do Trilhas da Democracia Conjuntura, das análises de conjuntura que nós fazemos aqui todos os sábados, ao vivo, às 17 horas. Vocês se utilizaram do termo cunhado por ele de movimento, abro aspas, movimento reacionário de massa de tipo neofascista, fecho aspas, para caracterizar um movimento que incorporou, que impulsionou o bolsonarismo. Não é? Vocês estudaram o que vocês denominaram de o núcleo duro desse movimento que impulsionou o bolsonarismo, ou seja, os proprietários rurais de médio capital, o agrobolsonarismo, e, de outro lado, a alta classe média. E vocês defendem a ideia de que, apesar de distintas, né, essas frações de classe possuem componentes ideológicos em comum e também compartilham de uma ação política. Né? E eu gostaria que vocês compartilhassem com a nossa audiência a hipótese que vocês defendem e que eu gostaria de pedir licença a vocês e à nossa audiência para lê-la.
Partimos da hipótese de que os... Não. Isso aqui diz respeito, na verdade, à hipótese que é defendida pelo Sávio e pelo Arthur no artigo sobre junho de 2013, que daqui a pouco a gente vai tratar, e que se relaciona com a questão que vocês vão começar a tratar agora. Se, na verdade, junho de 2013 foi ou não o ovo da serpente, de onde saíram, por exemplo, essas frações. Já adianto que o texto do Sávio e do Arthur procuram se distanciar dessa ideia. Mas eu, então, gostaria de pedir a Luana e Arthur, primeiro Luana e depois Arthur, que compartilhassem essa ideia e da importância dessas duas frações como núcleo duro desse movimento reacionário de massa de tipo neofascista. Por favor, Luana. Obrigada, Marco, pela introdução. Aqui eu gostaria de começar minha fala e minha exposição falando um pouco mais, dando um panorama geral do nosso capítulo, né? O nosso capítulo, ele trata do que a gente chama de neofascismo urbano e neofascismo rural. A gente analisa, eu e o Arthur, dois setores, duas frações que foram fundamentais na formação e na consolidação do movimento bolsonarista, que são os proprietários rurais de médio capital e a alta classe média. E aí, abrindo aqui um parênteses e sublinhando algo importante, é que a gente considera o movimento bolsonarista um movimento que depois foi o começo, né, a base do bolsonarismo. A gente caracteriza ele como neofascista, mas a gente não caracteriza o campo bolsonarista como um todo, e os eleitores do Bolsonaro como um todo como neofascistas. A gente olha para o movimento esse que é um movimento neofascista, porque é um movimento reacionário de massa, e somente o movimento como neofascista. E aí, fazendo uma pesquisa exploratória sobre a composição desse movimento, é muito nítido e até muito óbvio que foi a alta classe média que o compôs e os proprietários de terra. Se a gente olha, por exemplo, para o que foi o 7 de setembro de 2021, né? Já que a gente está aí tão pertinho do 7 de setembro desse ano, se a gente olha a composição daquelas manifestações, quem financiou, quem organizou, quem mobilizou de fato, foram essas duas frações. Elas foram muito importantes nessa ação política, né? Então, a partir disso, a gente tenta explorar um pouco mais como esses dois setores, apesar de virem e terem materialidades diferentes, né? São dois setores que têm composição dentro da esfera econômica que vem de lugares diferentes, como eles se relacionam com os valores ideológicos do neofascismo, que são o anticomunismo, o autoritarismo, o anticapitalismo de status quo e o nacionalismo, como eles se relacionam com esses valores ideológicos do neofascismo, como eles interpretam esses valores ideológicos, como essa ideologia ajuda a cristalizar uma ação política em comum entre esses dois setores. E aí a gente olha para essa ação política, principalmente no que eu já mencionei no 7 de setembro de 2021 e também no 8 de janeiro de 2023. E a gente defende que, apesar deles serem setores econômicos e setores diferentes dentro da formação política e social brasileira, eles desembocam no mesmo lugar. Eles compõem e têm uma ideologia em comum, que é essa ideologia neofascista, e também uma ação política em comum, né? Enquanto a alta classe média foi o principal setor que compôs essas manifestações, foram os proprietários de terra de médio capital que ajudaram na organização e no financiamento dessas manifestações. Essa pesquisa, esse capítulo, ele versa muito com as nossas pesquisas.
eu, no meu doutorado e no meu mestrado, eu olho para o posicionamento político do agronegócio, de setores do agronegócio, sobretudo ali após 2014, passando pela crise política e até o governo Bolsonaro. E o Arthur, por outro lado, ele estuda, desde o mestrado também, se eu não me engano, e se eu estiver errada, ele pode corrigir posteriormente, mas ele estuda desde o mestrado a classe média. Então, a gente juntou um esforço aí, juntou nossas forças para fazer essa análise nesse capítulo. E aqui eu passo então para o Arthur, para ele falar um pouquinho mais sobre a alta classe média. Por favor, Arthur. Qual o papel da classe média, dessa alta classe média? Eu cheguei a fazer uma pergunta na primeira oportunidade, na primeira participação do Boito aqui, no final do programa. Boito, ainda nós já podemos desistir da alta classe média? E ele disse, calma, não percamos as esperanças, ainda é possível fazer algum tipo de trabalho junto. Você que é um especialista no comportamento, na ação política, na ideologia dessa alta classe média, ainda é possível ter esse naco de esperança em relação a essa alta classe média, ou ela realmente é visceralmente vinculada a essas nuances ideológicas que Luana acabou de dizer, e que dificilmente vai se aproximar, por exemplo, daquele chamado centro democrático? Por favor, Arthur. Obrigado, Marco. Obrigado, Luana, pela introdução. Marco, veja, é difícil dar uma resposta contundente para essa sua pergunta. Eu não acho que... Tome só como uma provocação. Sim. Eu acho que, assim, não é uma questão de desistir exatamente da classe média, mas perceber quais são os seus interesses materiais e como a gente pode conversar com esses interesses materiais da alta classe média, né? Eu acho que o ponto de partida para a reação da alta classe média aos governos do PT é um ponto interessante para a gente entender por que ela desemboca nessa relação que ela vai estabelecer com o bolsonarismo, né? Então, o argumento principal que eu tento trabalhar desde as pesquisas que eu fiz de iniciação científica com o Sávio, depois passa pelo mestrado e agora no doutorado, é que a reação da alta classe média aos governos do PT tem como base a repercussão das políticas de cunho igualitarista do PT sobre a reprodução social da alta classe média, né? Então, políticas de inclusão social e políticas de combate às desigualdades sociais, essas políticas têm um cunho igualitarista, elas, primeiro, secundarizaram os mecanismos de seleção meritocráticos que são fundamentais para a alta classe média, para legitimar a posição que ela ocupa na estrutura social, para legitimar o modo de vida que ela tem. E elas, em segundo lugar, promoveram uma modesta ascensão das classes populares de forma a suscitar um medo relativo da desclassificação social dessa alta classe média, né? Ficou muito materializado, muito simbolizado, naquela ideia de que os aeroportos viraram rodoviárias, né? Acho que essa ideia, esse símbolo capta uma parte do problema, mas não reflete ele como um todo, de que, na verdade, a gente precisa entender quais são os impactos, quais são essas políticas e de que maneira essas políticas provocaram uma reação aí da alta classe média. Então, eu diria que é isso, né? A alta classe média ela tem um apego muito forte à ideologia meritocrática e à manutenção da posição privilegiada do trabalhador socialmente tido como intelectual nessa hierarquia social, mas isso não faz com que necessariamente a alta classe média seja de direita ou de esquerda. Digamos que ela tem uma predisposição ideológica por conta do apego à ideologia meritocrática e essa posição privilegiada na estrutura social, a se colocar em oposição a políticas sociais de cunho igualitarista. Mas isso não significa necessariamente que ela sempre será assim. O nosso o ponto principal do artigo é que a partir, sobretudo, de 2013, essa alta classe média começa a conhecer as ruas, e aí a gente discute um pouco mais na segunda sessão do programa sobre o lugar de 2013, mas o ponto é que, desde 2013, mas mais centralmente nas manifestações pró-impeachment de 2015 e 2016, onde a alta classe média desempenhou um papel fundamental de participação, ali a gente já começa a ver
tem um caldo engrossando de elementos ideológicos no discurso desses manifestantes que vão aparecer nos eventos bolsonaristas, né? Ou seja, antecipando um argumento de 2013, dizer que não é o ovo da serpente não significa que não há conexões entre esses eventos políticos importantes, né? Então, já em 2013 a gente começa a ver um discurso de apego à ideologia nacionalista, mas 2015 e 2016 tem um elemento central ali que é o entrelaçamento do antipetismo e da bandeira anticorrupção. O antipetismo, esse que é uma atualização do discurso anticomunista, mas não é exatamente o antipetismo de 1989, é um antipetismo distinto, que já tem esse entrelaçamento com a bandeira de corrupção e que é significado pela alta classe média a partir dessa reação dela às políticas sociais dos governos do PT. E, por fim, teria, então, esse antipetismo, a bandeira de corrupção e uma apropriação muito conservadora da ideologia nacionalista, né? Então, o argumento é esse, que esse bolsonarismo de classe média ele está se formando, ele remonta as manifestações em favor do impeachment, mas ele é também uma radicalização, né? Esse é o ponto de contato que se estabelece, mas também o ponto que o diferencia, né? Então, ali a gente encontra uma radicalização, a partir do bolsonarismo de classe média, a gente encontra uma radicalização reacionária, e aí se conecta com a pergunta que você falou do movimento reacionário de massa de tipo neofascista, tem uma radicalização ali. Então, esse discurso anticomunista se transforma, o ultranacionalismo se transforma, a bandeira anticorrupção e, sobretudo, a intensificação do conservadorismo moral, né? Então, é isso que a gente vai discutir, eu e a Luana, sobre a aproximação ideológica, de que, bom, proprietários rurais de médio capital e alta classe média atribuem significados distintos à noção de anticomunismo. Ou seja, o que é o comunismo para eles tem algum grau de variação, dados os interesses materiais que são diferentes. Ainda assim, eles encontram no comunismo, portanto, no seu anticomunismo, um inimigo em comum, que pode unificá-los ali. E qual é esse inimigo em comum? São as políticas de enfrentamento de desigualdade social, o reformismo fraco dos governos do PT, que aí no caso da classe média é essa ameaça na posição na hierarquia social. Enfim, essa luta contra os progressistas em geral, que também vai se manifestar em outros dois elementos ideológicos que a gente discute no capítulo, que é o autoritarismo político, que é muito evidente no caso do bolsonarismo de classe média, que faz parte dessa radicalização reacionária, que é essa defesa dos tempos gloriosos da ditadura, e que, bom, o Normando já começou falando aqui, que tem tudo a ver com o que a gente está passando nesse momento, nesse julgamento, que nada mais é justo do que discutir isso agora. E só para fechar, essa apropriação desse nacionalismo conservador, né, no qual esses autodenominados patriotas buscam se afirmar como defensores dos interesses nacionais, então concebem o coletivo nacional como um todo homogêneo, que está ameaçado, traça uma fronteira que é imaginária, né, entre patriotas, comunistas, que esses comunistas dividiram a nação, né? Então tem um compartilhamento de elementos ideológicos entre esses dois setores que vão possibilitar justamente a ação política conjunta que a Luana comentou na primeira parte da resposta. Eu vou passar a palavra ao Normando, mas antes eu gostaria de dizer, Arthur, que você me deu uma sugestão para escrever um artigo. Evidentemente, vou lhe reconhecer os créditos, mas o título do artigo será Quando as altas classes médias conheceram as ruas. Isso é um ótimo título. Provavelmente já deve existir, mas caso não exista, é um ótimo título de um artigo. Agora, antes mesmo de passar a palavra, deixa eu exibir aqui de novo a capa do livro, desse livro que a gente está tratando, Instabilidade e Crise na Política Brasileira, organizado pelo Armando Boito Júnior, pelo Danilo Henrique Marcuccelli e pela Nathalie Guilmo, os três organizadores. Nós tivemos aqui na semana passada a participação do Armando Boito Júnior e da Nathalie Guilmo, e esses dois capítulos que estão sendo tratados aqui, escritos pelo Sávio, pela Luana e pelo Arthur, estão presentes nesse livro, publicado pela editora Lutas Anti-Capital. Deixa eu reorganizar aqui tudo. Pronto. Normando, por favor. Uma provocação amistosa à Luana e ao Arthur, por conta dos elementos identificados, né, caracterizadores não necessariamente da fração de classe, da qual vocês importantemente
tratam, mas do fascismo em si, né? Os setores de classe, né? A alta classe média reagindo a políticas igualitárias ou políticas minimamente democratizantes. Os proprietários de terra reagindo a políticas que poderiam contrariar os seus interesses materiais imediatos. São situações, olhando para 100 anos atrás, né, precisamente para 1919, no norte da Itália, são situações muito parecidas com a adesão da alta burguesia italiana, apoiando discretamente o nascimento do fascismo, e dos médios e grandes proprietários de terra do Vale do Pó, reagindo às ligas camponesas, né, às organizações sociais de contadini. E elegendo como seus campeões nessa disputa reacionária aqueles setores que tinham uma perspectiva ideológica, né, extremamente autoritária, hierárquica, e que, sobretudo, tinham o condão de apontar o inimigo construído e desenvolver o carreamento dos ressentimentos sociais contra esse inimigo, transformar o ressentimento em ódio e substituir, a partir daí, a política pela ação. Digo tudo isso para fazer uma pergunta muito simples. Justifica-se o prefixo neo antes de fascismo na comparação entre o que ocorre agora e o que aconteceu no nascedouro do fascismo? Agora, eu posso Luana, responder? pode começar, Luana? Sim. Antes de responder propriamente a pergunta do Normando, eu queria falar um pouco sobre o que o Arthur comentou anteriormente, sobre o anticomunismo e como esse valor ideológico, ele funciona como uma espécie de cola na ideologia do neofascismo e na ação política dos dois setores que a gente analisa, né? E o anticomunismo é muito importante porque na caracterização que o Boito faz, que o Boito utiliza de neofascismo e de fascismo, o objetivo máximo do fascismo é a eliminação da esquerda da cena política, de tudo aquilo que ele olha e que ele coloca embaixo do guarda-chuva de comunista, né, de comunismo. E que no Brasil atualmente isso é muito traduzido no antipetismo e de todos os movimentos sociais, atores, enfim, que estão ali, que eles consideram, que eles percebem como conectadas ao PT e as políticas neodesenvolvimentistas praticadas pelo PT durante seus 4 primeiros governos, né? E esse anticomunismo, enquanto para a alta classe média, ele se traduz muito nesse medo de desclassificação, nesse ressentimento em relação às políticas igualitárias. Para os proprietários de terra, esse anticomunismo ele está muito conectado ao interesse material máximo dos proprietários de terra de médio capital, que é a defesa da propriedade privada da terra, da segurança jurídica da terra, e a defesa da possibilidade da expansão da fronteira agrícola. Então, tudo que eles percebem, que eles veem como ameaça à sua terra, eles colocam no balaio de comunistas. Então, aí entra o MST, a Via Campesina, os movimentos indígenas, movimentos quilombolas, mas não só eles. E aí é muito interessante que eles também têm, que eles, de uma maneira, aí utilizando um pouco o arcabouço e a construção da ideologia fascista, né, eles colocam nesse balaio também o grande capital do agronegócio, né, que na visão deles existe uma grande conspiração entre o grande capital, os governos petistas, os governos comunistas, para impedir essa expansão de terra, para ameaçar a propriedade privada da terra. E esse grande capital, ele
atua nesse sentido de diversas formas, mas principalmente defendendo imposições e regulações no âmbito ambiental. Então, por exemplo, as grandes empresas têm a moratória da soja, que foi assinada em 2008, que foi assinada pelas traders, ONGs, enfim, que elas se comprometem a não comprar soja de terras desmatadas ilegalmente. Isso, para os proprietários de terra, é um cerceamento à segurança jurídica da terra, à expansão agrícola. Eles dizem que essa moratória da soja é uma regulação mais rígida do que o próprio Código Florestal. E eles colocam tudo isso dentro do balaio de comunistas, como se esse grande capital tivesse aí nesse complô com os governos de esquerda, não só do Brasil, mas também mundialmente. É só a gente lembrar aí também da polêmica que teve com o Macron. Então, o bolsonarismo, o movimento bolsonarista, enquanto neofascista, enquanto movimento que tem essas características que a gente elenca no texto, ele consegue mobilizar muito bem esse imaginário dos proprietários de terra para colocar tudo que eles veem como inimigos da terra dentro do guarda-chuva de comunistas, e aí mobilizando esse anticomunismo. Aí eu só queria fazer primeiro esse comentário, e aí tentando responder a pergunta do Normando, eu acredito que vale sim a pena e é necessário o sufixo neo antes do fascismo, porque a gente está olhando para uma conjuntura tanto nacional quanto internacional muito diversa daquela dos fascismos do século XX. A gente está num período também em que o capital se reproduz de uma maneira diferente. O capital, hoje em dia, a principal forma, e enfim, se a gente olhar a reprodução do capital, mas também a reprodução social, é o neoliberalismo. E ali a crise do neoliberalismo em 2008 tem impactos muito grandes para essa ascensão de movimentos de extrema-direita mundialmente, mas também de movimentos que a gente pode considerar enquanto pertencentes ao gênero fascismo. Porque o que o Boito diz é que o fascismo ele seria uma espécie de gênero, né, para fazer aí uma analogia, e utilizando as palavras do Boito, fazendo uma analogia com a biologia, o fascismo seria um gênero, enquanto o fascismo do século XX, o neofascismo que a gente olha agora e que a gente teve no contexto brasileiro, tanto o fascismo do século XX quanto o neofascismo seriam espécies diferentes, mas compartilham características em comuns, mas com suas especificidades ali, levando em consideração o contexto global, a conjuntura, enfim. E eu acho que eu tentei responder, não sei se foi uma resposta satisfatória. Agora passo ao Arthur, se ele quiser também fazer algum comentário sobre isso. Por favor, Arthur. Licença, Marco. Obrigado, Luana. Eu acho que você pincelou muito bem alguns pontos, Luana, que são relativos ao cenário internacional, digamos assim, e eu queria puxar outros. Eu queria puxar agora elementos que são propriamente nacionais, domésticos, né, para responder a pergunta do Normando, né? Então, justifica-se o uso do prefixo neo, se a gente vê tantas semelhanças assim entre essa extrema-direita bolsonarista, que é radicalizada, reacionária, esse movimento de massa reacionário, com o que a gente viu no fascismo clássico. Eu acho que justifica-se, se a gente olhar para dentro do contexto nacional, de que tipo de comunismo, acho que a Luana, falando do anticomunismo, traz essa ideia principal, de que tipo de comunismo que a gente está falando atualmente, né? A gente não está falando de um movimento de massa comunista, de esquerda, de um partido de massa. Então tem uma mudança significativa no tipo de ameaça comunista que se tem. Esse perigo vermelho, para muitos, é fantasioso. Não existe essa possibilidade. Os governos do PT estiveram longe
a gente às vezes tem que falar a obviedade, né? O governo do PT teve longe do comunismo. Mas ainda assim, esse tipo de perigo vermelho que suscita na classe média, ele ainda é presente. Só que ele é muito distinto daquele anticomunismo que a gente via no fascismo clássico. Então, acho que tem um elemento principal que é a modificação desse inimigo em comum e, sobretudo, um outro elemento que é a forma de organização do neofascismo. Então, o fascismo clássico ele se organizou a partir dos partidos de massa, com movimento de massa organizado, sobretudo, a partir dos partidos. Não é algo que a gente vê com o bolsonarismo, muito pelo contrário. O bolsonarismo joga o partido para lateral, de escanteio quando precisa, porque as redes digitais desempenham muito mais significativamente. Isso é um argumento que o Sávio usa bastante nas suas pesquisas, de que as redes sociais, as redes digitais, elas desempenham um papel de sistema de agitação e propaganda que dá outra forma a esse neofascismo. Então, acho que justifica-se o uso do prefixo para a gente entender que tipo de organização e que tipo de oposição se dá essa organização política, né? Então, é um movimento que está calcado, está lutando contra o reformismo fraco dos governos do PT, não está lutando contra um movimento comunista organizado propriamente, né? Vamos ao Sávio agora. Sávio, você escreveu junto com Arthur e também com André Galvão, o artigo capítulo intitulado Junho de 2013, Conflitos de Classes e Impactos no Processo Político Brasileiro. E nesse capítulo, vocês procuram problematizar as teses que foram sendo afirmadas desde então, né? Muita coisa se produziu no imediato pós-junho de 2013 até a atualidade. Então, relacionei aqui algumas teses com as quais vocês dialogam, né? A tese de que foi uma revolta popular, a tese de que foi um ovo de serpente de onde saiu o fascismo brasileiro, o neofascismo brasileiro, que já foi tocado aqui, a de um acontecimento com composição de classe heterogênea e a presença de ideologias cruzadas, protestos que vieram das elites sociais e não das parcelas pobres da sociedade. E agora sim eu gostaria de fazer a leitura de 2 trechos em que vocês apresentam a hipótese com a qual vocês trabalham. Abro aspas. Partimos da hipótese de que os protestos expressam uma disputa em torno de diferentes concepções de direitos sociais e modelos de sociedade, opondo defensores do neodesenvolvimentismo implementado pelos governos petistas, críticos à esquerda desse modelo e críticos à direita, alinhados com o neoliberalismo ortodoxo. Nesse sentido, não se trata nem de ovo da serpente, nem de revolta popular. E mais à frente, vocês apresentam a seguinte ideia. Embora a direita e a esquerda tenham disputado as ruas em junho de 2013 e nos anos imediatamente posteriores, com desdobramentos organizativos para os 2 lados do espectro político, o saldo mais positivo se deu à direita, pois a esquerda se mostrou incapaz de articular as pautas progressistas em um projeto que permitisse superar os limites do neodesenvolvimentismo, enquanto a direita soube se aproveitar da janela de oportunidades aberta com o junho de 2013, beneficiando-se do desfecho da crise política. Sávio, nem ovo da serpente, nem revolta popular, mas, no fim das contas, como eu acabo de citar, foi a direita que conseguiu capitanear, trazer para si aquele descontentamento expresso em junho de 2013. É isso? É isso, Marco. Resumindo bastante, indo ao centro do argumento, é isso. Uma coisa importante é que é inevitável, compreensível, legítimo
que dentro de um debate político mais amplo, o lugar, né, de 2013 no processo mais longo de crise no Brasil, né, desde então, ele seja alvo de opiniões, teses, posições que têm a ver com posições históricas construídas pelos partidos, pelos movimentos. Então tem uma dimensão desse debate que está evidentemente marcada, calcada nessa disputa política que não é de 2013, né? Era de muito antes, continuou depois. A gente faz um esforço aqui para tentar encontrar o lugar de 2013, e acho que esse que é um ponto importante, não apenas em relação ao que veio depois, mas como ele, de alguma forma, se conecta com o que vinha antes. Então, uma caracterização do que significou os governos do PT, a ideia do neodesenvolvimentismo, do reformismo fraco, né, para usar o termo do André Singe, e o modelo neodesenvolvimentista, usando a tese do Armando Boito, e o quanto que a literatura sobre o tema, ela de fato avançou em algumas dimensões desse evento, não apenas pelo que veio depois, mas de novo, né, quais são as raízes daquele movimento que nós poderíamos traçar de anos anteriores. Então, o desafio que se coloca, a nosso ver, para a análise mais objetiva desse processo é justamente buscar as conexões de sentido, né, as formas pelas quais, naquele momento, em junho de 13, você começa a ter o grande questionamento, né, em nível nacional desse modelo, né, o desenvolvimentista, e dado que nós conhecemos o resultado de uma parte desse processo, a gente pode conseguir traçar as conexões entre essas fases, com todo cuidado para não cair no que seria, né, esse risco teleológico da tese do ovo da serpente, que é imaginar que tudo que aconteceu ali num mês o desfecho disso estaria predeterminado em junho, o que a gente viu, né, no momento atual. Recusar que tudo estava predeterminado em 2013, Arthur já disse isso, não significa deixar de buscar as conexões e alguma causalidade entre esses eventos. A gente não pode, sob o risco, né, de uma teleologia aqui da história, cair numa questão também de total indeterminação dos processos históricos, né? Aí a gente pode avançar aqui, Marco, eu não sei se você quer fazer mais se a gente avança para um comentário, uma pergunta posterior, mas só para tentar se identificar que o grande desafio, acho que é a contribuição do nosso capítulo, foi ter mostrado, e aqui tem um diálogo crítico com o trabalho da Angela Alonso, um livro mais recente sobre o tema, que fez um balanço bem denso do que foi não só junho de 2013, mas o ano de 2013, como um todo, do ponto de vista da política das ruas. A gente acha que é uma contribuição bem efetiva, né, para essa discussão, ainda que façamos uma crítica às suas conclusões, mas a professora Angela Alonso da USP, você vê quanto que havia um ativismo de diferentes organizações, em diferentes frações de classe, em diferentes movimentos, que, quando surge junho de 2013, essas pessoas já estavam organizadas, de certa maneira. Um problema da tese do ovo da serpente é imaginar que pessoas que depois nós conhecemos do MBL, do Vem Pra Rua, do Revoltados Online, seja o que for, do Nas Ruas, né, da Carla Zambelli, imaginar que eles estavam andando ali pela rua e olha só, né, o que está acontecendo, vamos lá tomar conta desse país. Não, estavam se organizando antes, estavam já desenvolvendo formas de ativismo, principalmente nas redes sociais, mas não só, em movimentos sociais também, no livro da Angela Alonso está bem retratado, e quando vem junho, a grande análise, né, que eles fazem não tem um grupo à esquerda que consiga liderar o que essa massa que foi para as ruas está exigindo, né? Aquilo que elas estão exigindo está muito próximo do que nós estávamos falando, nós, direita, né, de a crítica à corrupção dos governos, a uma diminuição do peso do Estado na economia, e é a partir disso, portanto, que a gente consegue mostrar, né, como o junho de 2013 ele não é um evento em que tudo começa, mas é um evento em que
a dinâmica ela entra numa nova fase, que é, como você aí observou a importância desse tema, a entrada, né, nas ruas de parte importante das camadas intermediárias, classes médias brasileiras, né, que é um tema que eu tenho estudado também há muito tempo. Normando, por favor. Tá fechado o som. Perdão, uma coisa que me veio à mente, sabe, particularmente quando na passagem correta, você citando a professora Ângela, né, em que demonstra que eles percebem que não tem um grupo à esquerda capitalizando, né, aquela massa de insatisfação que está nas ruas. Agora, tem um episódio interessante em que mais de uma pesquisa, eu me lembro de Datafolha e houve outra, pelo menos, apurando os vetores que levavam as pessoas às ruas em junho, elas citavam saúde e educação, né? E isso era muito interessante. Primeiro, demonstrava, evidentemente, a incapacidade de comunicação de massa do governo, porque naquele momento, em particular, o Brasil tinha o maior orçamento público da educação e o maior orçamento público da saúde, tanto em números absolutos quanto em números relativos, né, cotada o orçamento realizado da União. Enfim. E, no entanto, essa insatisfação e esse anseio por mais saúde e mais educação é capturado, né, e reconduzido para uma luta contra a corrupção do PT, contra a esquerda, de uma forma aparentemente muito fácil por essas organizações. Você pode dar uma luz sobre isso? Perfeito, Normando. Aqui eu acho que é uma contribuição também do nosso capítulo, né, e que vem até de contribuições da nossa colega, a professora Andréa Galvão, sobre esse tema, que é uma dificuldade, um desafio metodológico de pesquisa, principalmente de survey, quando você chega e pergunta para as pessoas, né, por que elas estão lá, oferece algumas, ou oferece alternativa, ou deixa em aberto, mas tenta reunir depois essas respostas e você encontra uma convergência. Olha, temos uma massa aqui de pessoas que querem mais investimentos, uma saúde, uma educação em níveis melhores. Isso até chegou a conduzir alguns analistas, estou lembrando aqui do Pablo Hortelado, por exemplo, que à época, eu acho que na revista Época, ele dizia que foi uma revolta civil, né, da sociedade civil, em defesa dos direitos da Constituição Cidadã, da Constituição de 88. A gente discorda frontalmente dessa tese pelo fato de que a construção de sentido do que significa, né, uma defesa de serviços básicos como saúde e educação, isso está sempre mediado pela maneira pela qual as classes e as frações de classe, elas constroem a sua relação com esses setores da saúde e da educação. Uma coisa é você defender, e quase todo mundo defende, né, saúde e educação, mesmo na fase posterior aí de protestos das classes médias nas ruas, que foi em 15 e 16, em que Arthur e eu fizemos até pesquisa de campo desde então, em que mesmo ali pedindo, né, a deposição da presidenta Dilma, você tinha os manifestantes dizendo, não, nós somos favoráveis a sistemas de saúde e educação gratuitos, né? Agora, o que isso significa quando as pessoas estão dizendo isso? Qual é a maneira? Se você disser, então vamos aumentar os impostos dos mais ricos para a gente ampliar esse sistema? Então vamos combater as formas mais cruas, né, dessa desigualdade de ponto de partida, vamos oferecer igualdade de oportunidades de fato para todos, desde a creche, da pré-escola, da infância, o pessoal vai dizer não. A forma de resolver isso, a forma de encaminhar isso é muito diferente. Então, aqui a gente não só discorda, né, da tese do Pablo Hortelado, como também de uma interpretação que a professora Angela Alonso dá, que ela não fala exatamente que a direita venceu 2013, né, mas ela vai tentar mostrar que nas fases posteriores o grupo patriota é que sai vencedor, mas ela diz o seguinte,
de certa maneira, a moral venceu as demandas materiais sobre pobreza em 2013. É como se dissesse que a classe média e esses setores não têm vinculação com interesses morais para sua reprodução de classe, como se a questão moral para ela fosse uma coisa etérea, que estaria pairando a partir dos seus interesses. O que a gente busca, evidentemente, fazer é conectar essas dimensões, né? Conectar o sentido que esses agentes dão para a sua defesa de um tipo de direito ou um tipo de legislação que eles imaginam sobre determinado tema, e como que essa defesa, ela integra, ela está dentro de um modelo maior sobre qual é a relação do Estado com a sociedade, qual é a responsabilidade de cada um em financiar esse tipo de sistema, né? Então, é a hora em que a análise de classe ela precisa ser feita para discutir moralidade, que é isso que a gente acha que não foi feito muito por alguns interlocutores e pesquisadores do tema. Sávio, eu gostaria de ouvir o Sávio, o Arthur, se o Luana quiser também dar um pitaco. Eu sempre observei junho de 2013 como, na verdade, vários junhos de 2013. Né? Isso tanto do ponto de vista do desenvolvimento dos protestos, né? Desde da revolta de natureza sazonal, né? Do transporte público, né? Pelo passe livre, que foi duramente reprimido, e aí vão para frente da televisão, Haddad e Alckmin, salvo engano, era isso? Era o prefeito e o governador, eram, né, fazendo Sim, questionamento. Eles estavam até em Paris, salvo engano, né, por conta de uma feira, enfim, eles nem estavam no Brasil. E depois começam as grandes manifestações, onde o verde e amarelo começam a prevalecer sobre o vermelho. A ideia que eu tenho é que foi uma cacofonia, né? Foi um movimento cacofônico que é muito típico das revoluções, e não é que junho de 2013 tenha sido uma revolução, né? Mas foi uma revolta, né? E de natureza cacofônica, né? Foram múltiplas vozes com uma explosão de demandas, só que num determinado momento entra um elemento que demonstrou como o anticomunismo estava preparado para dar o bote. E eu me lembro muito bem que meus alunos havia uma disciplina sobre Estado, política, Estado de Direitos e Políticas, do mestrado, e os alunos eram órfãos da Convergência Socialista, do PSTU, estavam um pouco... Mas iam de vermelho, com boné do MST, com camisas vermelhas, etc. Isso numa semana, né? Na semana seguinte, as sessões das aulas de mestrado são semanais, na outra semana os relatos eram de que saíram correndo, né? Perseguidos já por grupos, né? Que faziam uso da violência. Né? Sem partido, lembra? E eu acho que essa minha lembrança, que eu tive a oportunidade de colocar no papel à época, né? Ela mostra um pouco isso da complexidade, né, desse processo. Mas só que num determinado momento, realmente, aí não tenho como não concordar com vocês, né? A direita, nessa cacofonia, né, a direita conseguiu, digamos, apelando aí para as teses marxistas sobre Lukácianas, sobre direção, a necessidade da direção intelectual e moral gramsciana, etc. Essa direção não existia, né, por parte de grupos de esquerda. E concordando com o que você disse, eu acho que, não sei se Luana também, esses grupos já estavam organizados, foi você, sabe? Esses grupos já estavam organizados e assumiram a direção. E desde então, tem a direção política das ruas. Eu queria ouvir você, Sávio, Luana e Arthur, sobre essa chuva de ideias minhas agora, nesse momento. Faltam 10 minutos para a gente terminar o programa.
Ô, Marco, eu vou tentar falar muito rápido, porque é muita coisa muito interessante. Talvez eu vou começar até com uma experiência pessoal também, para colocar aqui um argumento. À época, eu era professor temporário na Universidade Estadual de Londrina, e uma coisa muito importante, que eu acho que se esquece no debate sobre o de 2013, é o seu caráter de fato nacional. E quando ele chega no interior de outros estados do Brasil, quando ele tem alcance nacional, ele não vai chegar por redes sociais da esquerda, do movimento Passe Livre, seja de qualquer outro grupo. Ele vai chegar por caminhos tradicionais da imprensa tradicional, né, que tem alcance nacional, e por meio de esses setores ativistas de redes sociais de direita que já existiam. O grande ato massivo em Londrina, eu lembro disso, foi até daí que eu comecei nesse momento que eu falei, vou começar a estudar comportamento político de classe média no Brasil, foi nesse momento na rua ali, porque eles já mostravam uma característica de massa totalmente diferente de qualquer outro protesto que tinha na cidade de Passe Livre, com os grupos de esquerda ou autonomistas, né? Ele já entrou na sua fase, digamos assim, que as camisas da seleção brasileira, carros de som patrocinados por depois lideranças que nós iríamos conhecer como do MBL já estavam ali. Então, a experiência que muitas pessoas têm nos grandes centros urbanos, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, às vezes acaba tirando um pouco o fato da proporção que esse evento teve em tantas outras cidades médias, né, no interior do país, e que isso é o que ficou, de certa maneira. E lembremos, né, um movimento que inicia, um movimento Passe Livre, que tinha uma posição de horizontalidade, de apartidarismo, né, em que quando você, aí o Normando lembrou bem, né, um dos elementos que nos permitem fazer conexões do que a gente vive hoje com 2013 é o fato de que a tentativa de aniquilação da esquerda já estava ali. Não era o sem partido e complementando, meu partido é o Brasil, né? E não é coisa que você tenha essa trajetória sendo construída nos anos seguintes. Então, eu vejo que o nosso desafio é perceber... Isso é uma lição histórica para a esquerda, de certa maneira, né? O que significa tentar fazer protestos de rua com potencialidade de se tornarem protestos de massa contra governos que, no nível federal, eram governos de esquerda, com reformismo, com programa neodesventista, mas eram. Qual é a responsabilidade que você tem em relação a isso? Não, a gente não está aqui para julgar, a gente está para analisar exatamente os caminhos pelos quais esse processo percorreu e o quanto que ele significou para essas novas direitas que estavam surgindo nas redes sociais, o quanto que isso significou também um aprendizado de rua. O que a gente tem que fazer para essa militância continuar acontecendo nas ruas? Não esqueçamos que depois da eleição de 2014, já em novembro, dezembro de 2014, antes até, junto ali com o momento que o Aécio, né, não reconhece a derrota, movimentos como o MBL já continuava sua agitação para voltar às ruas, porque estava, evidentemente, com essa experiência na cabeça do que foi 2013. Mas, para dar o tempo aqui para os outros colegas falar, eu paro e... Só para lembrar, sabe, os giros que a história dá, né? Há 12 anos, né? 12 anos, não é isso? Há 12 anos era meu partido é o Brasil. Passados 12 anos, meu país é os Estados Unidos, né? Usando a direita, usando o boné MAGA, né? MAGA. E a esquerda, principalmente a esquerda petista, quer dizer, mas não apenas, né? O governo voltando a usar nessa luta, não é mais luta de classe, luta de bonés, né? Os bonés dizendo meu país é o Brasil, coisas do gênero. Luana, Arthur, quem se candidata primeiro? Arthur? Posso falar um pouquinho aqui, que eu fiquei pensando em como dialogar com as três perguntas. A pergunta inicial que o Marco tinha feito sobre as disputas interpretativas, né? Ou seja, sobre o ovo da serpente, sobre a revolta popular, depois um pouco sobre a pergunta que o Normando fez sobre o lugar da saúde, da educação, dos próprios atos, e agora essa pergunta fundamental que você fez, Marcos, sobre essa certa cacofonia, né, junho de 2000, essa heterogeneidade, acho que toca no ponto principal que a gente tenta discutir no texto, que é a caracterização de junho de 2013 como algo diverso, heterogêneo. E acho que uma resposta que pode ajudar a pensar todos esses elementos centra na questão principal, que é qual que é o lugar de junho de 2013 no processo político nacional.
Acho que é essa a pergunta que a gente tenta responder, e é a pergunta que coloca distintas interpretações em polos diferentes, essas teses que nós temos de interpretação sobre o junho de 2013 em lugares diferentes. O problema é que elas não conseguem dar conta, elas não conseguem lidar justamente com essa heterogeneidade que a gente está falando, né? E o que a gente tenta fazer no texto é olhar para antes de 2013, olhar para olhar para durante os atos de junho de 2013 e olhar para o depois de 2013. Ou seja, conseguir localizar junho de 2013, como chegamos até junho de 2013, o que aconteceu em junho de 2013 e quais são os saldos de 2013. Que eu acho que essa é uma dificuldade central das interpretações, sobretudo dessas duas principais, mais hegemônicas, que é o ovo da serpente e que é a revolta popular, né? Então, olhar para antes significa quais são os significados, quais são os impactos dos governos petistas, coisas que eu já falei um pouco aqui sobre o lugar da reação da alta classe média, né? Então, essas políticas sociais dos governos do PT, elas deixaram algo que a nossa colega de escrita, Andréa Galvão, denomina de legados contraditórios dos governos do PT, né? Então, ao mesmo tempo em que você não consegue modificar a estrutura social, ao mesmo tempo que você não faz reformas substantivas na estrutura social brasileira, ao mesmo tempo, o pouco que é feito é suficiente para suscitar essa revolta na alta classe média. Olhar para o durante é pensar os deslocamentos de agentes sociais e de pautas durante os eventos, né? Então, começa assim, de fato, como um protesto de esquerda, começa assim, de fato, liderado pelo MPL, pelo movimento Passe Livre, né? Sobretudo com setores sociais ali insatisfeitos com os limites das mudanças que foram proporcionadas pelos governos do PT. Agora, tem um determinado momento, depois da repressão violenta que o MPL sofre, que garante o apoio de amplos setores sociais e que é nesse momento que entra justamente essa classe média tradicional, que ela aparece às ruas com motivações diferentes, que não é usuária de serviços públicos de saúde e de educação, né? E para a qual a pauta de redução da tarifa é um elemento que aparece ali no discurso, mas não é o fundamento. Por quê? Porque tem esse deslocamento dessa pauta de direito à cidade, que cede espaço para a bandeira anticorrupção. Então, a centralidade da classe média tradicional é a PEC da impunidade, é a PEC 37. Então, tem também a bandeira genérica de saúde e educação padrão físico. Contra os mais médicos, né, Arthur? Contra os mais médicos, depois que é anunciado, exatamente. E aí, depois, olhar para as consequências de junho de 2013 e destacar tudo isso que a gente vem falando sobre os saldos organizativos, quem se apropriou do legado de junho, né? Quem olhou para junho de 2013 e tirou o saldo, né? A gente usa bastante no texto uma análise documental de membros do MBL, do Vem Pra Rua, que foram aqueles que lideraram as manifestações de 2015 e 2016, olhando para junho de 2013 e falando, olha, em junho de 2013 a gente aprendeu o que deveria ser feito. Colocar carro na rua, liderar, ou seja, organizar o protesto. Se ficar difuso da maneira como está, nós estávamos lá, eles dizem, né? Nós estávamos lá e percebemos que difuso da maneira como estava não levaria a gente a lugar nenhum, a gente precisa de algo além. Então, acho que é isso que a gente tenta dar conta no texto. Luana, nas tuas pesquisas, você chegou a perceber algum tipo de vinculação entre essa virada de junho de 2013 e o aquilo que viria a se tornar o agro-bolsonarismo, não? Justamente, Marco, na minha fala aqui, minha fala final, eu queria falar um pouco, né, sobre justamente olhando para esse antes da formação e da consolidação do movimento bolsonarista, aí com foco nos proprietários de terra, né? Da mesma maneira que junho de 2013 e as manifestações ali no bojo do impeachment tiveram uma continuidade quando a gente olha para a alta classe média, formaram aquele caldo ali que o Arthur falou para a formação do movimento bolsonarista. Isso ocorreu de alguma forma com os proprietários de terra de médio capital. Porque ali já em 2012, a gente ocorre um movimento chamado Ação contra os Monopólios dos Frigoríficos, encabeçado pela Acrisul, que é um sindicato, se eu não me engano, do Mato Grosso do Sul,
e pela UDR. UDR essa que é uma associação, uma instituição muito importante quando a gente olha na formação do movimento bolsonarista, e aí olhando para os proprietários de terra, e que foi uma ação mirando justamente a JBS, a Marfrig, para a gente ilustrar um pouco, e para essa relação que os governos petistas, que o neodesenvolvimentismo teve com o grande capital do agronegócio. Porque se a gente pensar, durante os governos petistas, a grande burguesia interna foi a fração hegemônica do bloco no poder, e que esteve também presente, né, essa fração lá é representada no agronegócio pelo grande capital, e principalmente o grande capital nacional. E durante os governos petistas, a gente teve políticas como a das campeãs nacionais, que eram créditos subsidiados pelo BNDES para esse grande capital, e que proporcionou a JBS e a Marfrig dominarem aí o setor de corte de carne mundialmente. Então a gente tem essa ação já em 2012, que denunciava essa relação entre o grande capital do agronegócio e os governos petistas. E em 2014 a gente tem a formação da Frente Produtiva do Brasil, encabeçada aí pela UDR, que foi um dos primeiros movimentos, se eu não me engano, a solicitarem o impeachment da Dilma. Isso já em 2014, logo depois das eleições. E a UDR é muito importante porque foi a partir da ligação entre o Luiz Lamban Garcia, que era o presidente da UDR na época, que depois foi secretário do governo Bolsonaro. A ligação entre o Lamban Garcia e o Bolsonaro, que eles têm uma ligação aí de amizade. O Lamban Garcia, ele diz em entrevistas, enfim, aparece como um amigo pessoal do Bolsonaro. Foi Lamban Garcia que levou o Bolsonaro ali já em 2016, 2017, para frequentar e passear por seminários e encontros do agronegócio, que difundiu a candidatura do Bolsonaro e o apoio ao Bolsonaro dentro desses setores do agronegócio. Então, eu não tenho dados e análises sobre essa ligação propriamente direta entre os proprietários de terra e junho de 2013, mas também, olhando para esse setor, teve aí uma continuidade de movimentos e ações anteriores à formação do movimento bolsonarista, né? Olha, Normando, eu gostei muito do programa, eu acho que é um grande presente para a nossa audiência nesse 7 de setembro. Concorda comigo ou não? Sem dúvida nenhuma. É claro que a gente está olhando e o objeto do trabalho apresentado, dois trabalhos apresentados, é o movimento de 2013 e os cortes de classe que se aglomeraram com o bolsonarismo. Agora, não podemos deixar de lembrar também que a reação do partido majoritário da esquerda foi muito ruim ao movimento de 2013. Né? Lembro de um debate com o companheiro Paulo Vanucci, que eu estava à mesa, em que ele falava que o PT estava errando, que deveria disputar, cavalgar a tempestade porque nasceu para isso, e estava deixando na mão da direita, né? E tudo, a cereja do bolo talvez seja a Dilma, no discurso de vitória, no domingo à noite do segundo turno, quando ela diz que vai governar pensando no eleitorado do Aécio, e na sequência baixa os 2 decretos restringindo direitos sociais na Previdência e no seguro-desemprego, e aí entrega para o Bradesco a economia na pessoa do Joaquim Levy. Então é bom a gente lembrar que a conjuntura é feita de atores antípodas, né, e que encontraram a tempestade perfeita naquele momento. Eu estou muito gratificado pelas intervenções de vocês, acho que esse é um programa que deveria continuar. Não, continuará, porque os contatos já estão registrados, e nós nos encontraremos em outras ocasiões. Muito obrigado, Sávio, pela disponibilidade, muito obrigado, Luana, Arthur. Esse é o segundo programa da série. No próximo domingo, nós receberemos, para concluir essa série,
Caio Bujato, Antônio Miranda e Gustavo Botão, que vão tratar das posições. Aí a gente vai para o plano internacional, né? Das posições dos governos Bolsonaro e Lula e Bolsonaro, não, na verdade, Bolsonaro e Lula 3, diante da guerra da Ucrânia e também do massacre do povo palestino em Gaza. Quer falar alguma coisa, Sávio, Luana, Arthur? Tudo tranquilo? Muito obrigado. Oi, diga, Sávio. Não, até uma próxima vez, quem sabe, porque a tese quando você fez a pergunta sobre a classe média está perdida, etc., acho que a gente tem que olhar também para essa depuração neofascista, que foi muito forte na baixa classe média. E aí é um tema para a gente discutir depois. Com certeza. Anotado. Grande abraço e não percam o Trailer da Democracia Conjuntura, sempre aos sábados, às 17 horas, ao vivo, e aos domingos, às 15 horas. Um grande abraço. Na luta.